Marco Guarizo, você é daqueles que só acredita vendo? Totalmente, Sandra. Nossa, eu sou aquele que vai investigar a fundo qualquer coisa que a pessoa fala, faz, às vezes até publica. E quando é tão real aquilo que você está vendo, mas no fundo é mentira? E aí, como que fica em análise disso? Nossa, foi impressionante. Você estava comigo num evento interno aqui da empresa lá em São Carlos que mostrou um jornal de esportes apresentado totalmente por inteligência artificial. Uma pessoa que não existia. E olha... E fez o comparativo com a pessoa real também, né? E aí a gente falou, meu Deus, muito que é isso? realista, né? E a gente está vivendo isso, né? As deepfakes, que é a inteligência artificial que troca ali rosto de pessoas em vídeos, sincroniza movimentos labiais, expressões, né? E mais detalhes. E isso vem caindo aí no nosso dia a dia de uma forma que nos deixa, às vezes, confusos, mas é preciso entender de que forma isso pode ser útil e quando isso pode ser prejudicial, principalmente na disseminação de informações falsas. Vem aí eleições, né? E a gente sabe que vai ser bastante utilizado. Por isso nós estamos ao vivo com o professor Michael Macedo Diniz, que é pesquisador do Instituto de Computação da Unicamp. Professor Michael, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Obrigado por participar com a gente. Oi, Marco. Oi, Sandra. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Gente que agradece. Jornalista já é desconfiado. Agora, diante dessas novas tecnologias, já estava ali de olho no Michael, para ver se ele está ali mesmo na tela, para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube. Já descobriu o que é falso. Mas é a nossa realidade, né, Michael? Exatamente. Hoje a facilidade com que se faz uma deepfake é muito grande. A gente pode comparar essa facilidade à facilidade de fazer um post numa rede social e com isso, né, a gente vai ter que ficar cada vez mais atentos na hora de consumir algum tipo de mídia, seja áudio, seja vídeo, para que a gente não seja enganado. E como é feito? Dá para a gente explicar assim de uma maneira para os leigos, né? Como é que faz para trocar a cara da pessoa, colocar a fala, né? Que essas são as primeiras deepfakes que a gente viu, né? Que a pessoa mexia a boca de um jeito diferente e ainda dava para ver que era falso, né? Mas hoje em dia, qual que é a tecnologia? Como é que é usado, professor? As tecnologias vêm evoluindo muito, né? Então, há alguns anos atrás, como você disse, era muito fácil identificar. Então, basicamente, você identificava pontos chaves no rosto das pessoas, das duas pessoas, né? E aí conectava esses pontos e a troca era feita. Mas isso ficava muito evidente que tinha sido feita uma troca. E aí alguns algoritmos mais sofisticados, como o GANs, que são redes adversariais, que vão aprendendo com bastante dados, como é que faz a produção de novos conteúdos, né? O que a gente chama de IA generativa, foi criando uma possibilidade mais sofisticada de criar deepfakes. E hoje a gente tem modelos de difusão que são ainda mais sofisticados que as GANs e que consegue, com uma quantidade de dados muito grande, fazer essa troca praticamente perfeita, sincronizando iluminação, sincronizando cor, sincronizando movimento. É algo realmente que está bastante sofisticado. Agora, existe um mecanismo sofisticado também para nos auxiliar e para identificar o que é falso e o que não é? Isso é algo que a gente tem desenvolvido bastante no RICOD, que é o laboratório de inteligência artificial do Instituto de Computação da Unicamp, um modelo geral, universal, que detecte todo tipo de deepfake. Ainda é um problema científico em aberto, então nós do laboratório estamos participando junto com outras universidades de um esforço comum para desenvolver ferramentas desse tipo. Há grandes avanços, então as próprias pesquisas que a gente tem feito têm mostrado bons resultados em cenários específicos, mas ainda há bastante a evoluir, e isso seria uma ferramenta fundamental para que as pessoas soubessem automaticamente se aquilo que ela está consumindo é real ou não é. Passar por um filtro de alguma forma, para que a gente, né, tente se iludir aí com essas imagens tão reais, né? Exatamente. Professor, e algo que preocupa também é o seguinte, né? Enquanto as pesquisas são feitas, né, vai se descobrindo como as pessoas fazem a deepfake e
elas vão sendo, né, vai tentando se combater, a tecnologia dá um passo à frente, eles criam mais alguma coisa, né? Então, para evitar a distribuição de conteúdo falso, é muito difícil. É um grande desafio, né? Esses métodos que a gente busca produzir, eles com certeza, à medida que a gente vai publicando eles, os métodos de criação também vão tentando se adequar. Então, é uma busca que ainda está em aberta, como eu disse, mas eu acredito que num curto intervalo de tempo a gente vai conseguir ter métodos bastante eficientes para coibir isso, né? Porque o prejuízo ele vem em dois sentidos: na disseminação de conteúdo falso, mas também na perda de credibilidade daquilo que é real, né? Então a gente precisa ter ferramentas que a pessoa tenha certeza se aquilo que ela está vendo é verdadeiro ou não, porque até mesmo aquilo que é real, que às vezes vai transmitir algo importante, perde a credibilidade e aí fica tudo muito, muito confuso. A gente viu exemplos, né, do uso até de colegas, né, da empresa ou do grupo, né, Globo, sendo substituídos pela notícia falsa, né? E é isso que você falou. Tirar a credibilidade de um produto que é consolidado há tanto tempo diante de uso de uma tecnologia como essa, né? E a gente se preocupa na agilidade realmente de ter essas ferramentas de apoio, identificação, de filtro, como nós falamos, diante das situações até de momento. Estamos num período entrando, né, num ano eleitoral e que isso já vem sendo cogitado de uso para disseminação das informações falsas ou tentar, de outro lado também, o convencer o eleitor de falas, talvez que o candidato não falou. Vai ser um desafio, inclusive, para a comunicação, viu? Perfeito. Na semana passada, o TSE publicou algumas regras novas que envolvem o uso de IA e deepfakes. Então, são alguns primeiros passos, né? Então, o uso dessas IAs vai ser proibido e quando houver o uso de uma IA específica vai ter que ser avisado, né, pelo material de publicidade, né, pela equipe de publicidade dos candidatos. Mas isso ainda é pouco, né? Porque, como eu falei, é muito fácil fazer a deepfake, então não precisa ser o grupo da campanha que vai usar, mas qualquer pessoa pode criar deepfake, então realmente é muito preocupante. Dá para identificar, professor Michael, que é uma deepfake ou que é uma imagem verdadeira? Se a gente tiver bastante tempo, né? Se a gente não precisar ser automático, acaba sendo possível, né? Com análise de vários algoritmos, a gente consegue pegar alguns traços, algumas pistas que as imagens reais não têm. O que é interessante é que as imagens reais, como câmeras que captam as nossas imagens, elas acabam tendo alguns defeitos, alguns ruídos que a gente não percebe, que são característicos dos equipamentos que captam as imagens. E essas imagens que são falsas e manipuladas, elas não têm esses defeitos. Então, esses defeitos acabam sendo as pistas que a gente acaba usando para fazer a detecção. O grande desafio é fazer isso de forma automática, né? Numa quantidade grande de vídeos ou de áudios que aconteçam. E aí, esse é o nosso grande desafio e esse é o tópico de pesquisa que a gente tem trabalhado bastante ali no RICOD. A gente vê dessa forma, né, falando aí do uso de forma ruim, né, da inteligência artificial e no caso aí dos deepfakes é porque é fake mesmo. Mas algum ponto positivo para a gente também tirar dessa inteligência que nos auxilie cada vez mais no nosso dia a dia? Hoje você vê principalmente no entretenimento o uso de deepfakes, onde você consegue substituir atores, você consegue até mesmo, né, usando a criação de pessoas que não existem, usando a criação de conteúdo sintético, você cria conteúdos novos que provavelmente não seriam viáveis se a gente tivesse que, de fato, fazer toda aquela produção, né? Então, acho que no ramo do entretenimento isso acaba sendo bastante utilizado, por isso que é algo que a gente não deva proibir a utilização, mas, infelizmente, também é feito para o mau uso, né? A gente fala bastante do uso no sentido político, mas há também muito relato do uso no sentido mais doméstico,
né, onde dentro da própria casa, dentro de uma comunidade, isso é feito, e aí nesse caso ainda é mais difícil de regulamentar, né, porque por isso que é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui de conversar sobre esse assunto, para que as pessoas saibam que existe isso e que os vídeos nem sempre vão ser verdadeiros. E que necessita dessa regulamentação também, né? Até para a distribuição desse conteúdo, não só na eleição, como você disse, né? Tem casos em que faz a troca do corpo da pessoa, né? De uma forma para expor ainda mais, cometendo até um crime, né? Virtual. Exatamente. Há vários relatos, principalmente nos últimos meses, onde você tem isso, né? Atrizes famosas sendo colocadas num contexto de um filme pornográfico. Na eleição da Argentina, teve o opositor do Milei fazendo uso de drogas. Teve um caso muito emblemático nesse mês, que foi numa empresa de Hong Kong, uma empresa do setor financeiro, onde o funcionário foi ludibriado por um grupo de pessoas. Então, não foi uma única deepfake, foi um grupo que criou um contexto, e ele foi convencido a fazer uma transferência de 25 milhões de dólares, e a empresa foi prejudicada por isso. Então, foi uma das primeiras vezes que houve um roubo fazendo uso da deepfake. Então, a regulamentação, a divulgação e, principalmente, o investimento na própria IA para a detecção das deepfakes é essencial para que a gente equilibre isso. Bom, quero agradecer, então, ao professor Michael Macedo Diniz. Acho que muita coisa já foi colocada nas eleições, capaz a gente te chamar de novo, viu, professor? Porque aí a coisa vai, começa para um lado, vai para o outro. Aqui o pessoal manda para a gente, né? Isso aqui é verdade. Antes era com texto, agora provavelmente pode ser com vídeos fabricados, né? Então eu agradeço muito sua participação aqui com a gente no Estúdio CBN, muito esclarecimento. Obrigado, professor. Grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Vai ser sempre um prazer poder participar e poder colaborar aí com o combate à disseminação de deepfakes. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. 13h30.